Gregory Warshawski foi um arquiteto ucraniano que se formou no Instituto Superior de Belas Artes de Roma em 1920 e veio para o Brasil em 1923. Foi contratado pela Companhia Construtora de Santos e se naturalizou brasileiro após se casar com Mina Klabin. Em 1925, publicou o primeiro manifesto da arquitetura moderna no Brasil e se tornou o precursor das grandes forças do design moderno brasileiro. Ele defendia a arquitetura lógica, sem muitos ornamentos, onde a construção deveria funcionar como máquina de morar, além de possuir traços finos e retos, com a estética voltada para o presente. Em 1928, concluiu a Casa da Rua Santa Cruz e, em 1930, a Casa da Rua Itápolis, que foram as primeiras casas modernistas brasileiras. Durante a exposição de inauguração, Le Corbusier convidou Warshawski para representar a América do Sul no Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Por conta do seu pioneirismo inovador no modernismo, foi chamado para lecionar na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro em 1931, a convite de Lúcio Costa. A partir disso, Gregory foi professor de importantes nomes da arquitetura, como Afonso Reide e os irmãos Roberto e Jorge Moreira. Lúcio e Gregory montaram um escritório que durou pouco tempo, mas teve como um de seus estagiários Oscar Niemeyer, e juntos projetaram a primeira estrutura edificada em curva no Brasil, que é o conjunto de apartamentos conhecido como Casa da Gamboa, no Rio de Janeiro. Gregory faleceu na manhã de 27 de julho de 1972, e hoje em dia o escritório Warshawski Arquitetura é tocado pelo seu neto. Entrando um pouco nas obras do arquiteto, a Casa Parque Modernista, Rua Santa Cruz, foi projetada em 1927 para abrigar a residência em São Paulo do arquiteto, recém-casado com Mina Klabin, filha de um grande industrial da elite paulistana. A casa gerou forte impacto nos círculos intelectuais e na opinião pública em geral, com a publicação de artigos em jornais favoráveis ou contrários à nova orientação estética proposta. Alguns historiadores apontam contradições presentes na obra, que não correspondiam a preceitos do modernismo europeu, não aceitando totalmente a justificativa dada pelo arquiteto quanto à industrialização. No entanto, nota-se que trata-se de uma obra pioneira de transição que expressa muitas das contradições da época. Gregory relatou as inúmeras dificuldades técnicas que teve que enfrentar durante a construção de um edifício moderno no Brasil, desde a sua aprovação ao alto preço de materiais como cimento e vidro e a formação técnica da mão de obra. Além da edificação, mereceu destaque o jardim, projetado por Mina Klabin, devido ao uso pioneiro das espécies tropicais. Em 1935, a casa passa por uma reforma, para a qual a família que crescia experimentaram-se alterações na lógica da circulação e na composição dos volumes. A Casa da Rua Itápolis foi um projeto do arquiteto Gregory em São Paulo, no ano de 1930. A casa é um marco do movimento moderno no Brasil. Ao traçar esta planta, o arquiteto procurou resolver de maneira mais estética possível um problema funcional e econômico. Alterando a tradição, eliminou os corredores, aproveitando o espaço. A planta da casa pequena foi adotada e passou a ser utilizada na arquitetura paulistana. Valendo-se dos materiais novos como ferro, cimento e vidro, permite o imenso progresso da técnica industrial e satisfaz as necessidades de simplificação, lógica, higiene e economia em que se funda o espírito esportivo do mundo moderno. A base quase quadrada produz um volume prismático de 2 pavimentos de alturas quase
iguais. O pavimento térreo, com 2,80 m, e o pavimento superior, com 3 metros. 4 elementos produzem a assimetria do edifício. Primeiro, o conjunto de planos, que protege a varanda frontal, o conjunto de planos que protege a entrada lateral, o volume da cozinha posterior e o par de linhas perpendiculares que apoia as pérgolas da varanda posterior. As aberturas no volume reforçam a assimetria. O edifício é um trabalho sobre linhas, planos e volumes. Em relação à arquitetura interna da casa, a base do edifício é dividida em 4 por uma cruz quase central. No pavimento superior, ela é evidente. A linha que divide a casa em um setor frontal e o setor posterior cria 2 lados. A linha perpendicular divide a casa em 2 lados quase simétricos. O edifício, além da sua composição volumétrica e espacial, apresenta um trabalho fino de desenho sobre seus detalhes. Todas suas esquadrias apresentam desenhos específicos de motivos retilíneos. O mesmo acontece com as luminárias, que por hora incorporam motivos curvos. Outra obra do arquiteto foi o Museu Lazar Segall, situado em São Paulo, Brasil. O museu está sediado na antiga residência e ateliê do artista expressionista Lazar Segall. A construção foi projetada pelo arquiteto Gregory, seu cunhado. Além de guardar o acervo de mais de 3.000 obras originais do artista, o museu procura estimular a vivência, a reflexão e a experimentação no campo das artes. Pinturas de bananeiras, favelas e paisagens são centrais na fase brasileira do artista. Além do seu acervo museológico, o museu constitui-se como um centro de atividades culturais, oferecendo programas de visitas monitoradas, cursos nas áreas de gravuras, fotografia e criação literária, projeção de cinema e ainda abriga uma ampla biblioteca especializada em artes.